Sejam bem-vindos, está começando mais uma edição extra. A pauta deste programa, logicamente, é a pandemia do coronavírus. O destaque é a denúncia envolvendo a compra de 200 respiradores pelo governo do estado, que motivou, inclusive, a aprovação de uma CPI nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa. Nossos convidados de hoje são o jornalista e comentarista político Altair Magain, que fala de Criciúma. Obrigado pela participação, Altair. Fábio Gadotti, eu que agradeço pelo teu convite, ao convite da equipe da TVAL. Fico aqui à disposição no que puder contribuir, nesse momento que é importante, que é preocupante, e que o debate e a comunicação são fundamentais para ajudar a sociedade a superar esse problema que nós estamos tendo. Está com a gente também o jornalista, editor do Conexão Comunidade, Emanuel Soares. Obrigado, Emanuel. Oi, Gadotti, um abraço para todos vocês aí, muito obrigado pelo convite. É importante a gente debater essa crise que a gente está vivendo e é a crise dentro da crise que tem se apresentado aí diante das denúncias que nós temos acompanhado aí nos últimos dias. Eu vou começar o programa pedindo para soltar os VTs do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, e do deputado Ivan Nats, que foi o autor da proposta da CPI. Em seguida a gente conversa a respeito. Nós vivemos um momento de crise, um momento difícil, e no meio da crise temos ainda a crise da crise. Essa compra dos respiradores realmente é uma compra que está sob suspeita e a Assembleia Legislativa não podia se furtar a fiscalizar, que é o seu papel, no momento de tanta dificuldade. O que vai fazer também o Ministério Público, vai fazer o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário. Tivemos um requerimento de CPI histórico, com a unanimidade dos deputados subscrevendo o requerimento, e certamente nós vamos fazer aquilo que a sociedade quer. A sociedade quer saber como se paga uma compra de 33 milhões antecipadamente, sem nenhuma garantia que se vá receber os equipamentos. A assinatura de 39 parlamentares mostra que a Assembleia Legislativa efetivamente está comprometida em fiscalizar todos os contratos que firma o governo do Estado, em especial esse contrato dos 33 milhões, que tudo indica foi uma fraude aplicada contra o governo do Estado. Então, a Assembleia Legislativa cumpre seu papel, instalando a CPI nos próximos dias, e agora é trabalhar, apresentar o relatório o mais rápido possível e identificar os culpados desse milionário prejuízo causado aos cofres de Santa Catarina e aos contribuintes desse Estado. Altair, sobre a denúncia específica publicada na terça-feira, em matéria assinada pelos jornalistas Fábio Bispo e Yuri Potter, o que mais chamou a atenção nesse episódio, para a gente começar a nossa conversa? Bom, trazendo um pouco para o aspecto da comunicação, que eu sei que também é pauta desse programa, nós, finalizando aí o quarto mês do ano, certamente temos o grande fato político, o grande fato jornalístico desse ano. E um aspecto interessante é o seguinte, essa produção ela foi feita por jornalistas catarinenses, sediados aqui em Santa Catarina, mas publicado por um veículo de fora, o The Intercept Brasil. Então nós temos que fazer também um pouco de uma reflexão sobre a comunicação catarinense e a postura da mídia catarinense em relação aos assuntos que aqui se passam. Afinal de contas, nós temos importantes veículos de comunicação aqui no estado e esse assunto passou batido. Ainda no aspecto da comunicação, nós observamos que houve, a partir do jornalismo, a partir da imprensa, um fato que desencadeou reações nas três esferas do poder, entre outros lugares. Se não vejamos, o governo, mesmo que muito timidamente, isso é uma questão para a gente analisar depois, mas deu uma resposta muito pequena, mas abriu uma sindicância. A Assembleia Legislativa abriu uma CPI, né? Abriu uma CPI com muita celeridade. Penso que é muito importante esse ponto, também para debate posterior. E o Judiciário congelou a liberação desses valores. Ou seja, o que eu quero dizer com esse preâmbulo? Que em tempos de combate à imprensa, né, em tempos de luta e de desqualificação da imprensa, o jornalismo e os jornalistas eles têm um papel fundamental, central na democracia. E sobre a denúncia em si, nós estamos falando de vidas humanas.
Nós estamos falando de 33 milhões. Eu não sei se foi um golpe em que o Estado caiu ou se houve algum tipo de irregularidade. Isso precisa ser esclarecido, mas nós temos 33 milhões de reais, não são 33 reais, 33 milhões, que deveriam ser empregados para a compra de respiradores. Deus queira que não façam falta para a vida de ninguém, mas, infelizmente, é uma situação gravíssima. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que esse problema foi levantado e o que eu ainda espero que o governo dê uma resposta um pouco mais célere, né, um pouco mais rápida em relação a esse assunto, para que possa restituir o valor ou receber o respirador, que esse material seja de qualidade. Então, essas duas reflexões sobre a importância do jornalismo e sobre a gravidade da situação, que nada mais é do que envolver vidas humanas em um período gravíssimo que nós estamos enfrentando. Emanuel, tuas observações iniciais sobre essa questão, por favor. Olha, Gadotti, eu estava mais ou menos nessa mesma linha do Altair, aqui pensando comigo, se de fato o Estado caiu num golpe, né? Porque parece aquela história de golpe do bilhete premiado. Eu estou te vendendo um bilhete aqui de 50 milhões, mas tu tem que me pagar 10 mil antes, né? É evidente que esses valores aqui que eu citei não são valores fictícios. Mas, puxa vida, você pagar 33 milhões para algo adiantado, né? Não é, obra pública, fazendo uma relação aqui em relação às obras públicas, obra pública é assim, você faz lá, vocês contratam uma empreiteira para fazer uma estrada, por exemplo. A empreiteira faz 2 quilômetros. Vem alguém lá, faz a medição e o Estado paga os 2 quilômetros. Faz mais 5 quilômetros. Vem alguém, faz a medição, paga mais 5 quilômetros. É assim. Como é que o Estado vai comprar respiradores, pagar adiantado, algo que você não tem certeza se vai chegar? Você não tem a garantia. Então, deveria ter chegado primeiro os respiradores para que, logo na sequência, a gente tivesse pagamento de parte deles. Agora, é uma matéria, essa do The Intercept, que mostra a qualidade também da nossa imprensa de Santa Catarina, né? A qualidade dos nossos jornalistas de Santa Catarina. Nós temos uma formação muito boa de jornalistas que se destacam nacionalmente, e os companheiros que assinaram essa matéria são companheiros de extrema competência, mas a gente, infelizmente, não vê aí, né, um espaço para esse tipo de reportagem nos veículos locais aqui em Santa Catarina. Não sei se de repente, não sei o que vocês pensam, mas de repente pode ser pelo fato de que cada vez mais as nossas redações estão enxutas, cada vez mais o jornalismo tem sido feito à distância, né? Você, de uma base, você fica ali, faz a notícia, espera que a foto venha por meio de fonte colaborativa, né? Enfim, existem diversas circunstâncias. Mas essa matéria, sim, do The Intercept, mostra a qualidade dos nossos jornalistas de Santa Catarina, que desempenham uma função absolutamente necessária nesse período de pandemia. Eu quero voltar a esse assunto específico do jornalismo, mas antes disso, eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que em relação à denúncia específica, vocês acham mais grave? A questão do pagamento antecipado, a questão do valor, ou as duas coisas? Queria que vocês fizessem uma análise específica sobre o caso: 200 respiradores, 33 milhões e pagamento antecipado. E eu emendo uma outra pergunta. Onde é que estavam os órgãos de controle que não conseguiram detectar essa questão, né? Uma possível irregularidade, vamos dizer assim? Mas, Gadotti, Altair, a gente está lidando com algo que não é como se fosse comprar um cimento ali para fazer cimento, quando você compra para fazer a casa, você vai ali na loja de materiais de construção e paga ele antecipado. São situações totalmente diferentes, é isso que as pessoas têm que entender, né? A gente está no meio de uma crise gravíssima e que era necessário, sim, a compra de respiradores. Agora, é muito grave. Agora, se eu pensar assim comigo e avaliar, né, um histórico aí das coisas, a gente tem tantos problemas no estado de Santa Catarina que não são fiscalizados pelos órgãos de competência, né? A gente teve problemas seríssimos em Florianópolis em termos de saneamento, e eu não vi em nenhum momento aí a empresa que regula, que deveria fiscalizar, a Aresp, trabalhar nisso. Agora, nesse caso de 33 milhões, a gente tem, de fato, uma responsabilidade do governador de Santa Catarina, do governador e de seus escolhidos. O governador não pode se eximir de responsabilidade nesse caso, a responsabilidade sim é dele, né? Ele também tem culpa no cartório nesse momento.
Então, a gente também tem que entender que, muitas das vezes, em outra vertente de pensamento, não é possível que um gestor público que está ali, naquele instante, né, comandando o Estado, dê conta de tudo. Ele tem que ter confiança nas pessoas que ele coloca lá. Agora, se tem alguém que que não cumpriu devidamente com a sua função, tem que ser afastado, como aconteceu, tem que ser processado, e esse dinheiro tem que voltar para os cofres públicos do Estado. Os órgãos de controle, né, a Assembleia Legislativa, aliás, se destacou, né, promovendo agora uma investigação para apurar esse golpe que o Estado caiu. É impressionante um negócio desse, mas a Assembleia Legislativa tem cumprido seu papel nesse caso específico, sim. Né? Agora, infelizmente, quem não cumpre seu papel ainda é o cidadão. O cidadão tem que ajudar a fiscalizar isso. Se não fosse a imprensa novamente estar mostrando esse escândalo, a gente ia estar passando por cima e talvez ninguém teria visto a ausência desses 33 milhões, que não é R$33, é 33 milhões. Porque, Altair, na coletiva de ontem, o governador citou a controladoria, disse que acionou a controladoria para investigar a Polícia Civil, a Controladoria Geral do Estado e a própria Secretaria da Saúde. Agora, a controladoria tem um papel preventivo, né? Ou pelo menos deveria ter. Pois é, Gadotti, esse é o ponto fundamental que tu tocaste, a controladoria. Né? Eu acompanhei durante a implementação do governo como é que foi todo esse processo de colocação, de criação da Controladoria Geral do Estado e também a criação da Secretaria de Integridade e Governança. Então, começando aí um governo que se propunha a enxugar o número de secretarias, ele, na verdade, criou mais duas secretarias. Muito bem. Com o fim nobre de fiscalizar o governo e de fiscalizar de forma preventiva. Essa é a grande questão. Onde estava a Controladoria Geral do Estado? Onde estava a Secretaria de Integridade e Governança? Porque se a gente for voltar no tempo, e não precisa voltar muito, só voltar uma semana, 2 semanas, o Estado se envolveu em outro escândalo, que foi a contratação do tal de hospital de campanha lá em Itajaí, na Marejada. Ou seja, o que aconteceu lá? Por que foi feita aquela licitação? Existia ou não relação entre os contratados e os contratantes, né? Como foi revelado? Existia uma relação de amizade. Ser amigo não é crime, né? Mas tudo isso ficou no ar, ficou pairando, ninguém se manifestou. Agora, nós tivemos essa denúncia que é gravíssima, né? Para mim é passível de um crime de responsabilidade, porque não é possível, na coletiva do dia em que a Assembleia abriu a CPI, o governador Carlos Moisés da Silva, o comandante Moisés, disse o seguinte: olha, o Estado faz muitas compras, eu não tenho como saber tudo das compras. Vem cá, se eu vou ali embaixo no mercado e compro um saco de arroz, eu talvez não anote no meu controle de gastos que eu procuro fazer. Agora, se eu vou lá e compro um carro e que eu preciso pagar uma prestação por mês, com certeza aquilo vai estar computado no meu orçamento. Aí eu pergunto, um governador de estado que tem a responsabilidade de definir os rumos de 7 milhões de catarinenses e recebeu mais de 70% dos votos, ele não tem conhecimento de uma compra de 33 milhões de reais para respiradores no momento de uma pandemia? Eu penso que esse é um grande absurdo. Mas tem outras perguntas que continuam pairando, Gadotti. Por exemplo, assim, por que tanta celeridade? Entre dizer que precisava comprar e efetivamente comprar, passaram-se apenas 5 horas. 5 horas. 200 respiradores por 33 milhões de reais. Se formos fazer a conta, dá 165 mil reais por respirador. Teve estado que comprou respirador por entre 60 mil e 100 mil reais a unidade. Por que o Estado vai pagar, em alguns casos, mais que o dobro pelo respirador? Sobre essa empresa Veigameg, ninguém consultou antes. Tudo que ela já vendeu para a União soma 24 milhões de reais. 24 mil reais. E ela fechou um contrato de 33 milhões de reais para o governo de Santa Catarina. No site da Veigameg tem uma fachada de um prédio, que dá para ver claramente que está ali, foi uma montagem que foi feita. Se for botar o endereço no Google, dá uma casa simples na periferia da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Né?
Aí, se for procurar na Receita Federal, esse endereço dá numa casa de massagem. Casa de massagens, é isso mesmo. Então, quer dizer, o governo de Santa Catarina comprou de uma empresa que está registrada na Receita Federal como uma casa de massagens? Eu não estou afirmando, eu estou questionando, eu estou perguntando. O governo de Santa Catarina não sabia de nada disso? A Casa Civil não sabia disso? A Secretaria de Saúde não sabia disso? O governador Carlos Moisés não sabia disso? Tem uma série de questões que, se a gente for pontuar uma a uma, dá o programa inteiro. Mas é isso que eu gostaria de frisar, Gadotti. Altair, é muito absurdo e um caso só. São algumas das perguntas que certamente deverão ser respondidas durante a CPI que a Assembleia Legislativa acaba de aprovar, né? Terça-feira serão indicados os integrantes por parte dos líderes e dos partidos. A Assembleia, acho que é bom dizer, aprovou a CPI por unanimidade, né? É um recado, acho, claro e consistente de que realmente as coisas precisam ser esclarecidas. Eu queria uma avaliação de vocês sobre isso, assim, como que vocês esperam que essas questões sejam esclarecidas via Assembleia. Infelizmente, né, a sociedade vai ter que lidar com essa questão em meio a um problema grave de pandemia, né, em que as ações e as energias deveriam estar voltadas apenas para o combate ao coronavírus. Primeiro, uma análise sobre essa questão da Assembleia e da investigação, por favor. Emanuel. Eu acho importantíssima essa ação da Assembleia em realizar uma comissão parlamentar de inquérito, né, para apurar esse golpe do bilhete premiado que o Estado acabou levando na compra desses respiradores. Mas ainda assim, por mais que a Assembleia seja um órgão de controladoria das ações do Estado, né, enfim, né, seja o órgão fiscalizatório, eu acho que ainda a gente tem uma ausência. Isso é um problema muito sério por parte do cidadão catarinense. A gente tem que entender que o voto ele não começa e ele não termina, né? A gente tem um compromisso com quem a gente está escolhendo, né, para ser governador ou para ser deputado, enfim. A gente tem que escolher alguém, e por mais que a gente escolha alguém que não tenha ganho, a gente tem a obrigação de cidadão de estar fiscalizando essas ações aí, né, que estão sendo desenvolvidas pelo Poder Executivo. Por mais que eu não tenha votado, ou que o X ou o Y não tenha votado no governador Moisés, é importante sim o cidadão estar controlando as ações do Estado. Agora, o detalhe é esse, né? Enquanto nós não tivermos uma movimentação nesse sentido, né, e talvez esse momento, a crise, dentro da crise, venha no instante para chamar a atenção das pessoas de que elas têm que mudar o comportamento delas, de que elas têm que começar a fiscalizar, porque se não ter a fiscalização, a gente vai cair daqui a pouquinho no buraco negro. E isso demonstrou, acima de tudo, que a gente ir na onda, muitas vezes, né, Maria vai com as outras, não, eu vou votar no fulano porque o fulano é do mesmo partido do fulano. Essas histórias, vou votar no fulano que esse aí não apareceu nunca, né, ele deve ser uma pessoa muito boa. Aqui não se julga, né, caráter em si, mas a gente está pensando em competência. Quem é que tem competência? Quem é que teria competência comprovada? Né? A gente nem conhece, a gente nunca viu. Enfim, então as pessoas têm que tomar cuidado na hora do voto para que esse tipo de coisa não aconteça. Poderia, isso aí alguém vai dizer agora, né? Agora ele está falando que nem um comunista, que nem um socialista. Mas a questão não é essa, a questão é que a gente tem que ter consciência política, a gente tem que ter entendimento de que a gente precisa estar ali fiscalizando quem a gente escolhe e quem a gente não escolhe, porque senão vira essa balbúrdia. Daqui a pouquinho compram respiradores que não chegam por 33 milhões, daqui a pouquinho mandam fazer uma estrada, 50 milhões, pagam o dinheiro, a empreiteira não faz a obra. Enfim, há uma série de circunstâncias, Gadotti e Altair. Altair, eu quero uma avaliação tua sobre a Assembleia, como é que você espera que seja essa CPI, mas depois do intervalo a gente já está com pouco tempo. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a pandemia do coronavírus e a CPI aprovada pela Assembleia para investigar a compra de 200 respiradores pelo governo do Estado. Até já. Estamos de volta com a edição extra e eu volto agora a falar com o Altair sobre a CPI aprovada pela Assembleia Legislativa. Altair, você acha que a aprovação em peso pelos deputados, unânime, dá mais força para essa investigação? O que você espera
dela? Pois é, com certeza é um momento totalmente atípico, né? Nós estamos numa condição de decreto de calamidade pública, nós estamos em meio a uma pandemia e nós tivemos uma CPI aprovada por unanimidade, né? Sim. Tu que acompanhas o noticiário político há um pouco mais de tempo que eu, Gadotti, eu não tenho memória de uma CPI aprovada assim por unanimidade. E com os deputados, assim, até mesmo a líder do governo assinou, a deputada Paulinha. A deputada Paulinha assinou por quê? Para garantir uma vaga na comissão, para poder fazer uma defesa do governo, ou assinou porque realmente acha que existe uma irregularidade? Em situações normais, né, já se convencionou dizer que CPI acaba em pizza. Em setembro de 2013, eu era editor de política do Notícias do Dia e a Roberta Kremer era a repórter, né? Ela assinou uma matéria que eu editei e o título é o seguinte: das 74 CPIs da história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 44 terminaram em pizza. Então, de 2013 para cá, por que a gente fez essa matéria? Porque na época estava sendo feita a CPI das águas, que era para investigar uma situação lá em Palhoça. Então, 44. 45 com a das águas, que terminou em pizza. E vamos botar o quê? A CPI da Ponte Hercílio Luz. Terminou em pizza também. Então, vamos dizer que nós temos aí 46 das 76 CPIs terminando em pizza, né? Então, com base nesse histórico, eu tendo a crer que a CPI ela vai ter dificuldade. Mas, com base no momento concreto, eu tenho a esperança, e o cidadão catarinense precisa, que essa CPI dê certo, que essa CPI funcione e que os deputados consigam identificar os problemas. Mas mais do que os problemas, Gadotti, eu queria pontuar uma questão que para mim é fundamental. É claro que é muito importante apurar o que aconteceu e restituir os valores, mas o mais importante é o seguinte: a previsão de chegada desses respiradores era 30 de abril. Então, é muito provável que a empresa não cumpra esses prazos. Então, o que nós precisamos? Restituir esses 33 milhões e ter aqui em Santa Catarina, o quanto antes, para equipar os 48 hospitais, respiradores, equipamentos. Nós não podemos perder vidas, seja porque o Estado caiu num golpe, ou seja porque o Estado incorreu em corrupção. Identificar é importante, punir os culpados é importante, mas nós precisamos desse material. Segundo o governo, o novo prazo solicitado pela empresa para a entrega dos respiradores é 20 de maio, não é? Eu pergunto, Emanuel, agora me parece que a prioridade a principal é impedir que os cofres públicos sejam lesados, né? Pelo menos isso, né, é o que eu tenho observado, que as pessoas, que essa é a tendência, né, para evitar que o erário seja afetado. Agora, se isso vai acontecer ou não, se esses respiradores vão chegar ou não, é uma coisa que até eu gostaria de saber, né, diante desse escândalo que a gente está vivendo. Seria importante que, de fato, né, esses respiradores cheguem para esses hospitais, porque a gente está vendo aí um novo normal. Inclusive, hoje, eu estava acompanhando o programa matutino da rede americana, NBC, eles estão usando, né, essa expressão, o novo normal. Mas ainda assim, né, a partir do momento que alguém com coronavírus precisa de uma internação hospitalar, como tem acontecido bastante nos Estados Unidos, as pessoas precisam, muitas das vezes, de respiradores, e esse equipamento seria fundamental. Agora, talvez esses 33 milhões e a compra tenha sido bem intencionada. Eu não saberia dizer nesse momento, porque eu não acompanhei o processo de compra lá presencialmente. Mas se a pessoa que fez isso fez bem intencionada para vir mais rápido, essa pessoa não tinha sequer conhecimento de como funciona a metodologia de um Estado, de um poder público para a compra de qualquer tipo de material, né? O ideal mesmo é que a gente tente ao máximo agora, junto com as nossas autoridades, evitar um dano ao erário público, que esses 33 milhões realmente não desapareçam, que eles sejam utilizados para a compra desses respiradores. Agora, vai ser muito triste, e muito triste mesmo, se nós chegarmos no ponto de alguém dizer que não, os 33 milhões sumiram, e aí a gente vai ter que investir quanto mais? Mais 20 milhões para a compra de respiradores? Isso não pode existir, né? Isso tem que ser, evidentemente, agora analisado.
E as autoridades têm que dar as respostas, não adianta só fazer pronunciamento, né, achando que vai fugir das perguntas e tal. Não, as autoridades têm que dar as respostas e transparentemente resolver esse problema, que não é um probleminha, não, é um problemaço que está sendo enfrentado agora pelo Estado. A gente não pode esquecer, né, Altair, que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público de Contas também anunciaram já investigações sobre esse assunto e certamente vai ter troca de informações com os deputados estaduais. Sim, e uma outra questão importante, Fábio Gadotti e Emanuel Soares, é a questão dessa troca, né, dos equipamentos. A empresa vendeu uma coisa e agora quer entregar outra. E a diferença entre uma coisa e a outra coisa, como diz o outro, é de 21 milhões. Então, quer dizer, o Estado comprou, já pagou, não recebeu, o prazo ficou lá para frente. Nós estamos não contando os dias nem as horas, mas os minutos, né, que as pessoas precisam desses equipamentos. O prazo foi esticado em quase um mês. E a empresa simplesmente disse o seguinte: olha, esse equipamento aqui que vocês compraram não tem, mas eu vou mandar esse, beleza? E o governo de Santa Catarina disse, beleza. Ou não disse, não quero, não concordo. Então, quer dizer, é uma série de absurdos. É uma série de absurdos e a gente até se exalta um pouco, fala com um tom um pouco mais alto, porque pode ser qualquer um de nós que vai precisar desse tipo de respirador. Pode ser qualquer um de nós. E, infelizmente, por uma situação como essa, que não se sabe o que, nós não temos. Isso é grave, é muito grave. Manuel, você queria complementar o raciocínio do Altair? Sim, eu me sinto revoltado. Eu até elevei o tom de voz, porque eu me revolto com essas coisas. Eu me revolto com o absurdo das pessoas não terem conhecimento de chegar no governo e não ter o conhecimento de como se dá o processo de compra, de gasto público, sabe? Isso aí é revoltante. E mais me revolta ainda é que muitos desses que chegam ao poder chegam baseados naquela cultura. Não, eu sou a nova política. Agora, comigo, a nova política está resolvido, nós vamos resolver os problemas do Estado, do país, da cidade, e a gente está vendo justamente ao contrário, né? As pessoas que não tenham acompanhado de perto ou tenham sido ludibriados por algum funcionário do Estado que tenha autorizado em si a compra, é muito sério isso, e eles também são responsáveis, né? E daqui a pouco eu posso estar caminhando aqui pela rua. Eu até queria mostrar aqui para vocês, eu tenho 2 máscaras, e eu uso essas 2 máscaras, eu uso uma hora uma, outra hora outra. Mas daqui a pouco, mesmo usando máscaras, eu posso pegar um coronavírus aqui na esquina, e posso ter um agravamento do meu caso, posso ter que procurar uma unidade hospitalar em si, né? Florianópolis enfrenta uma situação um pouco diferente das demais cidades catarinenses, aqui a gente tem um controle maior, testes em massa, mas, enfim, eu posso necessitar de uma internação, posso necessitar de respiração mecânica, respiração por aparelhos, que é justamente isso que o Estado comprou, e daqui a pouco não tem o aparelho. E nós vamos chegar no ponto, daqui um pouco, né, se a curva de casos aumentar, de contágio, o médico ali está tendo que escolher, né? Não, o Emanuel vai morrer, não, o fulano vai viver. É uma situação caótica. E eu volto a dizer o que eu disse lá no início, o Estado caiu no golpe do bilhete premiado. Até agora, o prêmio não apareceu. E tem uma situação importante, né, Emanuel e Gadotti? A reportagem do The Intercept Brasil mandou 14 perguntas para o governo do Estado. E o governo do Estado se limitou a dizer que estava fazendo análise técnica e tal. Aí depois estourou a bomba. Aí o governador Carlos Moisés se desencastelou um pouco lá do Palácio da Agronômica e veio a público dizer, não, vou abrir uma sindicância. E outra coisa também, a funcionária que fez esse procedimento foi afastada. Aí eu pergunto, vai sobrar de novo para o mordomo? O governador Carlos Moisés não vai bater no peito e assumir a sua responsabilidade? Na entrevista que o Moisés concedeu, depois de a Assembleia aprovar também por unanimidade na comissão um requerimento pedindo o afastamento do secretário Elton, o governador Carlos Moisés disse o seguinte, não, beleza, a Assembleia mandou um requerimento, mas assim, a Assembleia tem legitimidade para mandar, mas é a mesma coisa, um requerimento. Quer dizer, o governador ele coloca um requerimento para construir uma lombada e um requerimento de uma situação gravíssima como essa no mesmo patamar. Então, quer dizer, me preocupa um pouco esse jeito de ser do executivo de achar que não precisa dos outros poderes, do judiciário, do legislativo.
Afinal de contas, a democracia nada mais é que um sistema de pesos e contrapesos. E que bom que é assim, porque senão seria uma ditadura. Aliás, tem gente que quer que volte à ditadura. Eu não sei que tanta saudade que sentem disso, mas querem que volte à ditadura. A democracia, o Churchill falou, né, Gadotti, só para fechar, que é o pior dos regimes. É o pior dos regimes, mas ainda é o melhor. E se voltasse à ditadura, nós nem estaríamos aqui conversando, diga-se de passagem. Emanuel Altair, eu quero falar em seguida sobre essa questão da responsabilidade aí, mas antes disso a gente podia comentar também a informação de que 2 empresas de Santa Catarina estariam aptas a produzir respiradores, já com um processo bem adiantado aí junto à Anvisa, que poderiam fornecer para o governo do estado, e certamente num preço bem inferior ao comprado, né? Uma de Jaraguá do Sul e de Santa Cecília. E mesmo que fosse mais caro, Gadotti, é a economia de Santa Catarina girando. É trabalho para o catarinense, né? Com certeza não seria tão caro quanto esse respirador de ouro que compraram aí da China, né? Que compraram um produto e vão entregar outro, e vão entregar depois do prazo. Mas sendo aqui em Santa Catarina, né? Com certeza com o padrão de excelência da indústria catarinense, que é referência mundial, não é referência local ou nacional, é referência mundial, teria mais emprego, mais renda, trabalhador, imposto, né? Mas parece que gostam de fazer as coisas na contramão. Parece que eu sinceramente, eu não consigo entender a postura do governo em determinadas situações. Merece crédito e aplauso em muita coisa, mas nesse episódio específico, então vem a público e diz assim, eu errei, cancela tudo, vamos tentar recuperar o dinheiro e tal, mas não, se escondem, né? Se encastelam, não respondem jornalistas, não respondem os deputados. Então, me parece ser uma situação bem grave. Mas no caso do hospital de campanha, isso acabou acontecendo, né? Demorou um pouquinho, mas acabou acontecendo, houve o cancelamento. Não foi imediato. Mas o hospital de campanha, eu penso que não devia nem ser discutido. Nós temos quantos hospitais em todo o estado que poderiam receber UTIs? Por exemplo, eu estou aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma tinha um hospital desativado no distrito de Rio Maina, era um hospital desativado, agora a prefeitura está equipando, vai usar, e depois esse hospital vai continuar como um asilo. Vai ser deixado um legado. Aqui na região nós temos hospital em Morro da Fumaça, em Nova Veneza, em Uruçanga, um pouquinho mais longe em Laguna, nós temos hospital em Sara. Todos esses hospitais têm estrutura, mas carecem de UTI, carecem de equipamento. Então, para mim, essa ideia de fazer um hospital de campanha, ela não devia nem ter sido aventada. Aí ela foi aventada e foi constatada alguma irregularidade, relação de proximidade entre o contratado e o contratante, são amigos, bababá. Acho que é uma situação difícil, sim, né? E como tu disseste, demorou, mas foi suspenso. Que bom que foi suspenso, mas que pena que precisou a justiça entrar nessa história, que pena que precisaram os deputados entrar nessa história. Aí eu pergunto, se não sai essa matéria, como é que ia ficar a situação? Ia ficar o dito pelo não dito sobre os respiradores? Ia passar batido e ninguém ia ver. Ia passar batido e ninguém ia ver. Por isso a importância da fiscalização, que foi o início da nossa conversa, o início do depoimento do Altair, do papel vigilante e investigativo, digamos assim, da imprensa, né? Exatamente, a imprensa teve um papel fundamental nessa história toda, né? Agora, eu estava pensando aqui no que o Altair falou no primeiro bloco, né, que esse endereço lá que foi colocado lá da empresa que vendeu os respiradores, bateu numa casa de massagem. Comprar respirador de uma casa de massagem, até onde eu sei, né, respiração em casa de massagem é outra. Mas, enfim, é inaceitável nesse exato instante que a gente tenha uma situação dessas em Santa Catarina, quando nós deveríamos estar confiando nas autoridades para que elas nos passem segurança em termos de um combate a uma pandemia como essa. Aí, diante disso, não sei o que o Altair pensa, mas parece que cada vez mais as pessoas não confiam na política. Isso vai colaborando para uma marginalização ainda mais da política. É uma coisa que não é positiva em nenhum momento, porque as pessoas elas têm que confiar no deputado, confiar no governador, confiar
no presidente da República, confiar no prefeito, no vereador, enfim, tem que confiar. Agora, parece que cada vez mais a gente vê mais problemas e aí as pessoas vão deixando de confiar, e é por isso que surgem esses movimentos absurdos que pedem a volta de ditadura militar, né? Agora, as instituições funcionam, né? Está sendo aberta uma CPI, vai ser investigado, enfim. Agora, a continuar acompanhando todos os capítulos aí, e o desenrolar dessa história e as cobranças. Como eu falei antes, o Ministério Público também entrou nessa seara aí e também vai investigar, né? Sim, e isso é fundamental, né, Gadotti, que os deputados compraram essa briga, né? Como o Emanuel falou, a imprensa levantou a lebre e os deputados compraram essa briga, aprovaram uma CPI por unanimidade. Então, quando eu dou um depoimento aqui, que é muito senso comum do que o brasileiro pensa, que toda CPI acaba em pizza, a gente precisa ter um pouquinho mais de esperança também, e não só esperança, mas cobrar que os deputados realmente eles possam cumprir o seu papel e fazer essas investigações dentro daquilo que precisa ser feito, né? É realmente uma situação que precisa ser investigada, precisa ser apurada, mas mais que isso, centrar o foco nesse momento numa cobrança para que seja prático a chegada desses respiradores aqui em Santa Catarina e a devolução desse dinheiro, a devolução do dinheiro para comprar novos respiradores, né? Enfim, que o cidadão não fique refém desse erro, né? Pode ter sido um erro, pode ter sido um golpe, né? E é importante que a justiça esclareça isso. Aqui ninguém quer dizer que o governador é corrupto ou desonesto. O que aqui quer se apontar o dedo é que houve um problema gravíssimo. E se há um erro do governo é em não dar o máximo de transparência possível nesse momento. E aí entra aquilo que o Emanuel falou. Não era a nova política? Não era a política transparente? Não era um novo jeito de fazer política? Abre a caixa preta, mostra para todo mundo o que aconteceu, responsabiliza os culpados, seja breve, seja rápido, né? Ah, foi um golpe? Caímos num golpe, erramos, pedimos desculpa, vamos nos desdobrar e vamos manter a saúde dos catarinenses em primeiro lugar. Porque daí, se foi um erro, né, é passível de até um perdão. Agora, se foi algo com má fé, ou se está se escondendo alguma coisa, o que está se escondendo? O que se quer esconder? Então, o quão mais transparente for o governo de Santa Catarina e o quanto melhor for a fiscalização dos deputados e o quanto maior for a punição da justiça, será melhor para nós que somos cidadãos catarinenses. Altair e Emanuel, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso, sobre os rumos da investigação e expectativa em relação a isso. Até mais. Estamos de volta com a edição extra que está falando sobre a pandemia do coronavírus e a denúncia envolvendo a compra de 200 respiradores pelo governo do estado. A Comissão Especial da Assembleia aprovou essa semana um pedido de afastamento do secretário de Estado da Saúde, Alton Souza Zeferino. A gente vai ouvir um VT do deputado Marcos Vieiras falando sobre isso e depois a gente conversa com o Altair Magaim e o Emanuel Soares, nossos convidados. Eu acredito, e a comissão também acredita, e é verdade, o próprio plenário aprovou por unanimidade, cometeu vários ilícitos administrativos. Primeiro, não fez publicar no Diário Oficial a dispensa de licitação. Segundo, no portal da transparência ainda consta o número dos empenhos, mas não consta mais a sua liquidação. E depois, também, no meu entendimento, salvo mais juízo, houve fraude. O que significa fraude? Certificaram que a mercadoria chegou com as mesmas especificações pedidas para que pudesse fazer a liquidação do empenho e ser autorizado o pagamento. O plenário aprovou por unanimidade o afastamento do seu secretário. Altair, a Comissão Especial da Assembleia aprovou o pedido de afastamento do secretário. Em relação à questão de combate à pandemia, de controle epidemiológico, de orientações em relação ao combate, à questão de isolamento social, enfim, o secretário até que estava indo bem, né? Concordo contigo, Gadotti. O secretário de Saúde, ele vinha fazendo um bom trabalho. Eu acho que um pouco do prejuízo ao trabalho de combate à pandemia do coronavírus partiu do próprio governador, quando
estabeleceu um plano de gestão da crise, né? E acabou furando o próprio plano, né? Ou seja, ele tinha uma perspectiva de abrir o comércio, acho que agora só no final do mês, aí no meio do mês mandou voltar. Aí estabeleceu um plano sobre o transporte coletivo agora para maio e agora não sabe quando volta. Então, acho que do trabalho do secretário, até então, né, tinha essa questão do hospital de campanha, e agora essa questão dos respiradores. Tem uma questão também de máscara, que foi comprada muito acima do valor. Então, a gente não sabe, eu repito, se foi um golpe ou se foi um ato de corrupção, né? Eu lembro que na semana passada, na outra semana, o secretário Douglas Borba também se envolveu numa polêmica, porque, veja só que coincidência, o cara do hospital de campanha era amigo dele, né? Enfim. Então, quer dizer, se cobra, às vezes, uma postura, né, que o governo não adota. O próprio governo fala em transparência, mas não é transparente, não dá informações. Então, acho que pelo bem, né, da saúde pública catarinense, muito mais do que entra secretário, sai secretário, é preciso que se dê transparência aos fatos. Vai que foi um erro, vai que foi... Né, o governo aí no afã de comprar o respirador resolveu comprar mais caro e não estava achando em lugar nenhum e achou nessa empresa e caiu num golpe. Também é uma possibilidade, né? Vai que para tentar fazer o melhor para o catarinense o governo errou, né? Então que venha a público, esclareça isso. A gente não achava respirador em lugar nenhum e nós achamos nessa empresa e a gente foi ver, as outras custavam mais caro e, né? E compramos e erramos. E agora vamos correr atrás do erro. Né? Isso também pode acontecer. Então, acho que... Agora, no mínimo, secretário ou sai secretário, né? Pelo menos esclarecer a situação, né? Trazer a público o que aconteceu. No mínimo, Altair, não sei qual a tua opinião a respeito, houve um problema de gestão, né? No mínimo. Sim. No caso específico da Secretaria de Saúde, já que ele é o gestor máximo ali da pasta. Se foi um golpe ou se foi um erro, houve um problema, né? Houve um problema, com certeza, né? Então, a gente precisa que a situação seja esclarecida e é preciso ter um pouco mais de informação para saber o tamanho da responsabilidade de cada um. Então, assim, o governador Moisés sabia? Não sabia? Deveria saber? Não deveria saber? O secretário sabia? Não sabia? Deveria saber? Outros secretários sabiam, não sabiam? A licitação seguiu os trâmites normais? Não seguiu, né? A gente tem aí o que foi revelado pelo Intercept. E a gente tem pouco subsídio, os próprios deputados, né? Eles dizem que tem poucos subsídios, tudo foi feito em cima da matéria. Então é preciso que se elucide com mais clareza, né, o que aconteceu para que as responsabilidades possam ser implicadas. Só não pode sobrar para o mordomo, né? Eu acho que tem que se clarear algumas coisas em termos que ainda estão sendo lutados pela sociedade nesse momento. Um deles, inclusive, motivou uma nota de duras críticas da CDL de Florianópolis, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, porque o governador mandou, né, fez um decreto mandando paralisar o transporte público até dia 30, que foi ontem. Né? O programa está indo ao ar na sexta, foi ontem, quinta-feira, o fim da paralisação. Então, o que se pedia? Né? Pelo menos essa era a expectativa do comércio, algo que eu já falei numa outra participação no programa aqui, inclusive o outro convidado não concordou muito comigo. Eu falei que o transporte público ele faz a roda girar, a roda da economia girar, porque o trabalhador consegue se deslocar, a gente tem o interessado em comprar também conseguindo se deslocar, enfim, então a economia anda, né, com o transporte público. E é o que a gente não tem visto. Fica tudo muito difícil. E ontem, na entrevista coletiva, de novo, eu até questionei, né, mandei a pergunta, e essa história de coletiva show pela internet, pelo Facebook, muitas vezes as perguntas que a gente manda não são feitas porque não são de interesse do governo do Estado em responder. Esse é o problema da ausência dos jornalistas presencialmente, tá? Mas, enfim, fizeram a pergunta e eu questionei para o governo, né? Por que a gente, por exemplo, tem transporte público em São Paulo, tem transporte público em Porto Alegre,
em Curitiba não tem transporte público em Florianópolis. E a resposta jogou a responsabilidade para as outras cidades. Quer dizer o seguinte, a gente não pode ter um governante que chega a público e diga o seguinte, olha, eles é que não deveriam estar com transporte, a gente aqui mandou paralisar tudo. Isso não é atitude de governante. A gente precisa de pelo menos uma perspectiva, né? E esse é um ponto que, no meu ponto de vista, tem bastante fritado ou até queimado tanto o governador como o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, nesses últimos dias. Mas quanto aos respiradores, vamos pensar aqui, né? Vou entrar nessa mesma linha de raciocínio que fez o Altair. Vai que o Estado, no afã de querer fazer algo bom, né, tenha caído no golpe do bilhete premiado. Que se desaquartele, vou usar um termo, já que o governador foi bombeiro, né? Então tem que se desaquartelar e explicar, né, a público o que aconteceu. Né? Acho que tem que ser o mais transparente possível. Pelo menos, não sei vocês, mas era isso que eu esperava da nova política, que fosse transparente, né? Transparente, límpida e insípida. A gente aprende lá no ensino fundamental que a água tem que ser límpida, insípida e tal. Então a nova política tem que ser assim também, transparente, límpida, insípida, para que a gente tenha confiança. Senão, nós vamos continuar aí nesse diz-que-me-diz-que... Vocês acharam, então, que as observações, as explicações iniciais do governo foram evasivas ainda, muito inconclusivas, né? É isso. Com certeza, muito inconclusivas. Eu estou em um período sabático do Hard News diário, né? Eu estou tocando outros projetos, mas eu confesso que eu já tenho alguma estrada aí, mais de 15 anos de experiência, eu nunca vi um troço desse. Um governo que se dizia tão novo e tão para frente e tão transparente. Eu acho que a imprensa, né, e a gente volta lá no começo da nossa conversa, como diz aqui no interior, ela tem um papel fundamental e preponderante. Então, assim, quando o jornalista faz uma pergunta incisiva, quando ele questiona, quando ele bota o dedo na cara, ele está fazendo isso como porta-voz da sociedade. Me parece, e aí não é exclusividade do Moisés, é do Bolsonaro e toda a turma, não gostam de ser criticados, não gostam de ser afrontados. E aí se criou até a modalidade da fake news publicada em diário oficial. Então, para algum tipo de político, não faltam escrúpulos para fazer todo e qualquer tipo de ação que possa denegrir aquele que é contra o seu pensamento e a sua ideologia. Nós não podemos permitir esse tipo de situação. E que bom que a imprensa de Santa Catarina continua atuante e vigilante, ainda que precise publicar lá num site nacional uma informação que aconteça aqui no seu quintal. Mas, Altair, imprensa boa, na visão de muitos políticos, é a imprensa que só fala bem deles ou que só publica coisas positivas a respeito deles. É bem nessa linha que colocaste aí. A imprensa que não incomoda com a pergunta, para eles é uma maravilha. Agora, a imprensa que vai lá, é questionadora, eles não querem nem enxergar pintado de ouro. Esse é o grande problema, né, de ser jornalista hoje. E nós também estamos na linha de frente, trabalhando, estamos aí levando informação e muitas vezes não somos lembrados e somos alvo de chacota, até chacota nacional. O Emanuel citou agora há pouco a questão do transporte coletivo. Os empresários aqui de Florianópolis estão pedindo, fizeram mais um apelo, né, o setor do comércio, por exemplo, para que o transporte coletivo volte, o municipal e intermunicipal. Ainda não há definição sobre isso. Queria falar um pouquinho sobre essa dualidade aí que está posta, e até muito também em função da questão ideológica, que é o combate à pandemia, a questão da segurança das pessoas, da saúde e a retomada da economia, né? Questão do desemprego, enfim, do abismo, aí, do fosso social que pode aumentar em função disso, dessas medidas restritivas. Como é que vocês estão avaliando isso? Assim? Vocês acham que a gente está pesando bem essas duas questões? Está sendo restritivo demais? De menos? Queria uma avaliação. O Emanuel já deixou claro que é favorável à volta do transporte coletivo, por exemplo, né? Acho que você podia começar falando um pouco sobre isso, por favor. Eu sou favorável à volta do transporte público porque é naquela linha que eu citei aqui, né? O transporte público faz a economia girar. Mas eu não estou aqui com um discurso bolsonarista, no sentido de que não, a gente tem que pensar na economia e não nos doentes. Não, ao contrário. Eu acho que nós temos que pensar
né, que o transporte público ele é uma ferramenta muito importante, né, e que a gente tem que ter ele em funcionamento. Quer dizer que se a pandemia durar 5 anos, nós vamos ficar 5 anos sem transporte público. Então tem que se ter medidas de segurança. Mas aí bate num ponto que, inclusive, foi alvo de uma coluna que eu escrevi, né, que, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui que eu andei pesquisando, né, São Paulo tem ônibus, e até foi colocação na nota da CDL de Florianópolis, Sim. Criticou bastante o governador. Mas lá os casos são bem maiores do que daqui, né? Sim, são bem maiores. Há um aumento nos últimos dias, inclusive. Isso. Mas São Paulo tem ônibus, Rio de Janeiro tem ônibus, Curitiba tem ônibus. Porto Alegre determinou medidas no seguinte sentido. Ônibus normais, você tem os lugares sentados, no máximo 10 passageiros em pé. Ônibus articulados, aqueles maiores, você tem no máximo 15 passageiros em pé. Né? Então são medidas restritivas. Quer dizer o seguinte, a gente tem há dias já questionado o governador em relação a como pode evoluir essa questão do transporte público aqui em Santa Catarina, e a gente não vê uma evolução, ou eles dizendo assim, não, a gente já está estudando para daqui a 10 dias dar uma resposta. Isso aí é uma medida que pode já dar um alento ao comércio. Se não, hoje foi a CDL de Florianópolis, daqui a pouquinho vai ser CDL de Joinville, Associação Comercial de Criciúma, ou seja, daqui a pouquinho vai vir uma chuva de críticas para o governo do Estado. Nesse período de crise, é justamente que o governo tem que evitar, ainda mais diante desse escândalo, é mais e mais e mais e mais pressão. Então, está na hora aí de tomar uma medida nesse sentido. Da outra vez, só para complementar, da outra vez que eu citei isso aqui no programa, o meu convidado, que estava aí, o oponente, ele foi favorável. Ele disse que se liberasse o transporte, ia ser que nem na Itália, iam estar empilhando corpos pelas ruas. Enfim, mas não é nesse sentido específico, mas é no sentido de também resguardar a economia. E não é discurso bolsonarista esse meu. É discurso de preocupação, porque os trabalhadores não estão conseguindo se deslocar para o trabalho. Daqui a pouquinho as empresas fecham as portas e mandam todo mundo embora. Essa é a minha preocupação nesse momento. Mas, Altair, é uma equação difícil, né, para o governante. É o que eu ia te dizer, Gadotti e Emanuel. Eu tendo a discordar um pouquinho do Emanuel, mas pouquinha coisa, porque eu entendi perfeitamente o raciocínio dele e eu concordo, mas é uma equação muito difícil, porque nós estamos falando da vida e da economia. E a economia depende da vida, a vida depende da economia. A minha situação é muito confortável. Eu tenho carro, eu tenho casa, tenho mulher que me ajuda nas contas, tenho pai, tenho mãe, me viro tranquilo. Agora, tem gente que não consegue se virar, tem gente que precisa do mínimo, tem gente que não tem reserva de emergência. A gente tem que entender que a gente mora num país, infelizmente, ainda pobre, país pobre e que as pessoas têm muita dificuldade. Então, é uma equação muito difícil, muito difícil. Agora eu quero só, para não dizer que eu estou em cima do muro, deixar aqui uma reflexão. Certa vez eu ouvi de alguma autoridade que o governante, né, aquele que tem mandato, ele pode errar, ele até tem o direito de errar, ele tem que trabalhar para acertar, mas em momento algum ele pode hesitar. Então, assim, o grande problema em Santa Catarina é que o governo hesita. Isso é grave, o governo hesita. Foi definido um plano de ação estratégica, fizeram lá o PowerPoint, mandaram para todo mundo, vai ser assim, vai ser assado, dia tal, bababá, bababá. Aí, não, vamos abrir tudo. Não, vamos abrir porque tem que abrir. Aí, não vamos abrir porque ainda não dá, porque não chegou o respirador, bababá. Aí, tá. Aí a pressão continuou. Vamos abrir. Tá, agora vamos abrir. Mas não tem respirador ainda. Não tem teste suficiente ainda. Não tem estrutura mínima ainda. Então, falta critério. Mais uma vez, falta clareza. E aí, eu faço a crítica. O governo tem que trabalhar para acertar, nem sempre dá, então ele pode errar, mas ele jamais pode hesitar. Pode hesitar. Então, mas, Altair, mas também é uma situação nova para todo mundo, né? Inclusive para o governo. Acho que também é uma ponderação que a gente tem que levar em consideração, não? Sim, tudo bem, mas a gente já teve catástrofe antes, a gente já teve crise antes, a gente já teve... Santa Catarina mesmo, a gente pega aí, tu és da região do Vale do Itajaí, a tua região aí é calejada de desastre. É calejada, quase todo ano dá um temporal. Então, o que Blumenau pode contribuir com essa gestão de crise?
que o Alto, Médio e Vale do Itajaí podem contribuir com essa gestão de crise? Aqui no sul, onde eu estou, teve um furacão. Nunca teve um furacão no Brasil e teve um furacão aqui. O Oeste também. Então, o que a expertise do catarinense pode ajudar nesse momento? Agora, se eu sou um governante inexperiente, e aí eu acho que só eu tenho a razão, eu não procuro me cercar de outras opiniões, de outras visões, aí há um erro. Eu concordo contigo, é um fato inédito, mas não é a primeira crise, infelizmente não é a última crise que Santa Catarina vai passar. Então nós precisamos buscar a expertise, a experiência que o catarinense tem, o que já aprendeu com outras crises, para poder resolver os problemas que estão batendo na nossa porta. Altair e Emanuel, a gente já está no finzinho aí do programa, finalzinho do programa. Eu queria só uma avaliação de vocês, um comentário sobre essa questão das empresas. Por exemplo, a Assembleia aprovou agora, há poucos dias, um projeto que garante subsídio em empréstimos do BADESC, subsídio governamental, empréstimos do BRDE e do BADESC a micro e pequenas empresas. Quer dizer, é uma medida para tentar fazer com que elas continuem no mercado e sobrevivam e não fechem, né? E também não desempreguem. Bem sucintamente, para a gente fechar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, qual a análise que vocês fazem sobre as medidas oficiais em várias esferas para salvar e ajudar, socorrer os empresários para que não haja uma quebradeira geral. Bom, esse juro que o BADESC está oferecendo para essas micro e pequenas empresas é de 0,3%. É um juro bastante baixo, né? É um juro muito bom para quem quiser aí, tirar um financiamento. Agora, tem que trabalhar também a questão da confiança, porque tem muita gente que acha que não, o governo lança lá, mas isso nunca vai chegar para nós. Então tem que ter essa confiança. Eu não sei como é que vai se trabalhar isso. Se é com mídia, se não é, se é uma forma mais específica de contato pessoal, mais próximo. Mas sim, tem que ter uma confiança para que o empresário saiba que ele vai lá e vai conseguir, né? Então é desse ponto aí que a gente tem que partir para que realmente o empresário consiga, o micro e pequeno empreendedor, que é de fato o maior empregador do estado de Santa Catarina. E o que mais sofre, né? Altair. É importante, né, Gadotti? Eu acompanho por algumas questões muito sobre Portugal, o que Portugal está fazendo. E Portugal está do ladinho da Espanha, ali na Península Ibérica. A Espanha foi um dos, infelizmente, dos países que teve mais casos de Covid, e Portugal conseguiu se segurar, manter, e houve lá também uma série de fomentos, né? Então, sem dúvida, é fundamental que principalmente o micro e o pequeno, né, que são os mais vulneráveis, eles tenham essas linhas de crédito, né? Isso já devia ser meio que uma prática para incentivar, porque quanto mais a economia rodar, mais imposto tem, cria-se um círculo virtuoso, né? Então, acho que é fundamental, e como o Emanuel falou, chegar nas pessoas, fazer com que as pessoas saibam que tem esse direito, porque às vezes tem e ninguém sabe, né? Então, é importante chegar nas pessoas, fazer esse dinheiro girar, né? É um momento de união de esforços, todos juntos, cada um podendo contribuir da forma que consegue, para que todo mundo saia disso mais rápido, né? Essa história de novo normal é isso aí. Eu acho que, infelizmente, não vai voltar a ser como era antes. E aí a gente precisa aprender a lidar com essas novas circunstâncias. Emanuel, obrigado pela participação. Obrigado, Gadotti. Obrigado, Altair. E que cheguem os respiradores a Santa Catarina. Estão nessa torcida aí para que realmente nós não tenhamos caído no golpe do bilhete premiado. Viu? Altair, obrigado pela conversa. Gadotti, Emanuel, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar junto com vocês. Fico sempre à disposição. Um grande abraço e vamos todos juntos aí torcer para que possamos sair o quanto antes dessa situação. Grande abraço. Ok. E a vocês, obrigado pela companhia. Se puder, fique em casa e até a próxima.